Olá, meu amigo, olá, minha amiga, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está aí juntinho comigo, daqui a pouquinho nós vamos estar participando, você vai estar participando comigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Aqui é o Pastor Soares, mais um Cantinho do Sofá. Para você que vai estar aí participando, Cantinho do Sofá com o Pastor Soares, Pastora Sandra, trazendo aqui uma palavra para você. E convide aí o seu amigo, convide sua amiga a estar conosco e Deus vai abençoar você. Uma palavra abençoada para você hoje aqui comigo, mais uma vez, Cantinho do Sofá. E aí, convida você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita, você, meu irmão em Cristo Jesus. Nós vamos estar aqui convidando você a participar conosco. Pegue aí a sua Bíblia, você católico, você espírita, e nós vamos estar aqui meditando, estudando a palavra do Senhor, mais uma vez aqui com você, ok? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um cantinho do sofá, onde vamos estar transmitindo a tua palavra. Abençoa a palavra desta noite, abençoa os nossos amigos que vão estar conosco. O Senhor possa estar derramando da tua graça, do teu poder e do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar em nossos corações através da tua palavra. Senhor, que nós possamos aprender mais um pouco, Senhor Deus, a estarmos diante da tua presença e que a tua palavra possa ser ensinamentos para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que está aí derramando, buscando aí a presença do Senhor, eu quero aqui desde já agradecer aos nossos amigos que curtiram a outra mensagem que nós transmitimos aqui. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai estar abençoando a sua vida. Você pega aí a sua Bíblia e nós vamos estar hoje meditando no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao versículo 14, ok? E já convidando aí os amigos para estar conosco, né? Foi muito bom aquela passagem que nós tivemos aqui junto com a pastora Sandra, uma palavra abençoada, uma palavra onde edifica as nossas vidas todos os dias. E no final, quero estar orando por você. Você pode deixar aí o seu pedido de oração, você pode deixar sua resposta, o que você quiser falar conosco aqui, perguntar alguma coisa, nós vamos estar aqui tentando responder para você. Desde que esteja dentro da palavra do Senhor, amém? No decorrer aqui da mensagem, hoje nós vamos falar de algo aonde nós temos que buscarmos mais e mais a presença do Senhor sobre as nossas vidas. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o arrependimento, né? Arrependimento, aonde nós vamos estar estudando a palavra do Senhor e meditando nela. Você que vai estar aí, participe comigo, convide seu amigo, convide um amigo, uma amiga, convide um irmão para estar conosco. Palavra do Senhor Jesus para mim e para você. Como eu sempre falo, eu semeio daqui, você semeia daí e nós vamos estar conquistando almas para Cristo Jesus, ok? Você pode deixar o seu comentário, você pode deixar o seu coraçãozinho aí para estar junto conosco. Hoje nós vamos estar aqui no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10 em diante, aonde nós vamos falar aqui sobre arrependimento, amém? Arrependimento. E com certeza você vai estar sendo abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra abençoada para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia aí e vem comigo. Vamos aqui estudando a palavra de Deus. Você que vai participar comigo, se quiser participar aí ao vivo também, é só procurar aí a sua câmerazinha e você vai estar aí participando comigo, ok? Vem estar comigo, vamos estar louvando, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Hoje foi um dia onde eu gosto muito de louvar, eu gosto muito de adorar, eu gosto muito de cantar ao Senhor e senti uma presença muito grande quando a gente louva, quando a gente adora ao Senhor Jesus Cristo.
amém? Através do louvor. É o sentimento que vem, né? Através do louvor, onde nós adoramos a Deus. E você que vai estar aí do outro lado, né? Participando comigo, você meu amigo católico, você meu amigo espírita, você meu irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar aqui juntinho, recebendo a palavra do Senhor Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 10 em diante. Vamos lá, eu gosto muito de estar aqui, né, na palavra do Senhor, meditando, e nós vamos decorrer, você aí com a sua Bíblia, vamos decorrer aqui a palavra de Deus, aonde nós vamos estarmos falando sobre arrependimento, se arrepender, né, das nossas falhas, dos nossos erros. A palavra do Senhor diz assim. Vou começar lá do versículo 9. Alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra para as nossas vidas, né? Aonde aqui vemos 2 homens que ao mesmo tempo oram a Deus, né? Um homem se coloca na posição de dizer que ele faz ali, né? Fariseu, ele está em pé, orava no íntimo, dizendo: Deus, eu tenho dado graça, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas, aí no versículo 13, ele fala assim: mas o publicano ficou à distância, né? Ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Reconhecendo, né, que ele é um pecador. Reconhecendo que ele é falho. E mesmo assim, estava ali, né, diante do Senhor. Não tinha nem coragem de olhar para o céu. Mas estava ali: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Reconhecendo diante de Deus que ele é um pecador. E precisava se reconhecer e não bater no peito como o fariseu, né? Que dizendo que ele entregava seu dízimo, né? Que não era como os ladrões, corrupto, adúltero, né? E nem mesmo como aquele homem que estava ali. Ainda falou assim: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. E quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não se colocam nessa posição, até mesmo nas suas orações? E o interessante é que esse homem estava de pé, né? Nem para se humilhar na presença de Deus, nem para se prostrar diante de Deus
e se colocando na posição que acha que é o tudo sobre isso. Amém? Então, muitas vezes, não é o que nós fazemos, não é o que nós deixamos de fazer, mas sim reconhecer as nossas falhas, reconhecer que somos pecador. Diante da presença de Deus, nós temos que nos humilharmos e chegarmos, reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos sujeitos a pecarmos, né? E se somos pecados, temos que pedir para que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, e não bater no peito, não se colocar numa posição que eu fiz isso, que eu faço aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não. Primeiro, se humilhe na presença do Senhor. Amém? A graça manifesta no arrependimento. Essa é a mensagem que nós temos para você hoje. É a mensagem que Deus colocou em meu coração para estar juntamente com você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, você, meu irmão, você, minha irmã, que vai estar aqui conosco. Que Deus possa estar derramando desta graça, né? Que essa graça venha se manifestar na sua vida. A graça do arrependimento. O significado de arrependimento volta-se ao contrário, é voltar-se ao contrário, né? Trata-se de dar uma volta completa, abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo, através dele, para Deus. Ou seja, a palavra de Deus fala que nós temos que deixarmos, né, as nossas práticas antigas para praticarmos junto, para praticar as coisas no caminho do Senhor, ou seja, deixar as coisas más, né, as coisas que fazia, abandonar o mal, né, o mau caminho e voltar-se para Cristo através dele para Deus, ou seja, é através de Cristo que nós voltamos para Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ver aqui, né? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, vamos lá na palavra do Senhor. Vamos estar sempre decorrendo com a Bíblia aqui do nosso lado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, que diz a palavra do Senhor. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Ou seja, éramos como ovelhas desgarradas, né? Perdidas, né? Sem saber para onde ir. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de sua alma. Ou seja, nos convertemos a Cristo, né? E voltamos para Deus. Vamos ler um pouquinho mais atrás, versículo 24, ele diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Quem morreu? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Morreu pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E aí no versículo seguinte, que é o versículo 25, ele diz: Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ou seja, a Cristo Jesus e a Deus. Ou seja, o arrependimento é também a decisão de abandonar o pecado e querer a salvação. Isto leva o homem a orar entristecido pelos erros cometidos. Amém? Deus abençoe você, Victor. Então, nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela nos traz o arrependimento, né? Ao arrependimento e tomarmos uma decisão de abandonar o pecado, abandonar
as coisas erradas, as coisas que estão aí te tirando da presença do Senhor, né? E ainda fala mais, e querer a salvação. Não só se arrepender, não só abandonar o pecado, mas sim querer a salvação. Isso nos leva, né? Isto leva o homem a orar entristecido pelos erros cometidos. E é verdade, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos que somos pecadores, né? E nos chegamos diante da presença de Deus, né? E querer a salvação, faz o quê? Que nós viemos orarmos, né? E essa oração é uma oração entristecida pelos nossos erros, né? Pelas nossas falhas diante de Deus. Então, a palavra do Senhor hoje para as nossas vidas é arrependei-vos, arrependei-vos do seu pecado. Além de levarmos a essa convicção de querer, né, essa convicção da salvação, ela nos leva ainda a orarmos, né, diante de Deus, entristecido pelos nossos erros, pelas nossas falhas cometidas. Recebendo assim a salvação da plenitude do pecado, como também remissão da sua alma. Isto acontece ao publicano, né? Que ali diante de Deus, diante da presença, de se prostrar diante de Deus, ele reconhece, né, que ele é um pecador. E ao reconhecer que somos pecadores, né, o Senhor ele se agrada. Lá no versículo diante de Lucas 18, o próprio Senhor fala, né? Vamos lá ver o que ele fala? Olha só o que ele fala no versículo 14. Versículo 14, ele diz assim, ó. Ele diz assim, a palavra do Senhor diz: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ou seja, aquele fariseu, né, se exaltava, né? Se exaltava tanto que ele falava, né? Não só como ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Aí ele diz aqui, ainda diz assim, jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho, né? Mas aí no versículo 13, o versículo 13 diz assim, mas o publicano ficou à distância, ficou longe, né? Ali sozinho, e ele nem ousava olhar para o céu para falar com Deus, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ou seja, se humilhando, né, na presença de Deus e dizendo que ele, reconhecendo que ele era um pecador. Ele não se exaltava, ele se humilhava, né? E a palavra fala que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Vamos lá. Nós vamos aqui em 3 pontos, né? O primeiro ponto, decisão pessoal. Marcos de Jesus. Deus abençoe você, Marcos. Decisão pessoal. Primeiro ponto. O segundo ponto, um diligente desejo da graça de Deus. Terceiro ponto, uma confiança em Cristo Jesus. Então nós vamos começar lá, em primeiro, tomar uma decisão, né? Leris, Deus abençoe você, Leris. Tomar uma decisão pessoal. E quando nós nos colocamos nessa posição de tomar essa decisão para ir ao encontro de Jesus, Deus ele vai fazer algo diferente na sua vida. Primeira coisa é se humilhar. Pai do Senhor, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Leris. Fique aí conosco, daqui a pouquinho vamos estar orando. Acompanhe a mensagem desta noite, a mensagem é onde nós estamos falando sobre arrependimento, né? De se colocar humilhando na presença de Deus
e reconhecer que somos falhos e pecadores. Deus abençoe Sandy Nascimento. Deus abençoe sua vida. Ou seja, aonde nós temos que nos deleitar na presença de Deus e falar: Senhor, eu sou pecador. Estou diante de Ti confessando que eu sou pecador. Não quero ser, dizer aqui que nós vamos fazer a nossa oração. As pessoas gostam muito de muitas vezes, orar alto, falar para Deus. Não. A única coisa que nós temos que chegar é falar: olha, Senhor, eu sei que o dia hoje foi difícil, eu sei que cometi falhas, eu sei que cometi algumas coisas, falei alguma coisa, sei que sou falho, sei que sou pecador, estou diante de Ti. Perdoa as minhas falhas. Se você for parar um pouco e meditar no seu dia, você chegou em casa e você para um pouco e fala assim: vou fazer uma reflexão aqui no meu dia de hoje. O que eu fiz, o que eu falei, quem que eu agredi, quem que ofendi. Aí você vai fazer uma reflexão no dia todo e você vai chegar diante de Deus e falar: poxa, Deus, eu falei aquilo, não deveria ter falado, me perdoa. Ou, Senhor, agi de uma forma que não deveria. Essa é a convicção de um verdadeiro arrependido diante do Senhor, que tem uma convicção de chegar diante de Deus e falar assim: não, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador diante de Ti. Não se exaltar: porque eu sou o melhor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu ajudei fulano, porque eu ajudei ciclano, fiz aquilo, fiz... Não. O que você fez, amém, foi porque Deus permitiu que você fizesse. Mas reconhecer, reconhecer que você é falho, reconhecer que você é um pecador. Então vamos lá. Em primeiro lugar, tomar uma decisão pessoal. Ninguém pode arrepender-se por outro, Você jamais pode se arrepender por outra pessoa, pelo erro, pelo pecado dos outros. Não, jamais isso vai acontecer, Pois o arrependimento é uma decisão pessoal, onde, em primeiro lugar, há uma troca de senhores, antes servindo ao inimigo, Antes você servia ao inimigo. Jaque, Deus abençoe você, Jaque. Vocês me falam de onde vocês estão nos assistindo, amém? Aí fica melhor aqui pronunciar de onde vocês estão nos assistindo. Ou seja, vamos lá, continuando a palavra. O arrependimento é uma decisão pessoal onde, em primeiro lugar, há uma troca de senhores. Antes servia ao inimigo, agora você serve a Deus. Efésios 2, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá? Em Efésios 2, versículo 2. A palavra diz assim, nos quais costumávamos viver quando seguia a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, antigamente você vivia na desobediência. E agora, no momento que você toma uma decisão de servir a Cristo Jesus, servir a Deus, você está tomando uma decisão de largar as coisas do mundo, deixar de servir ao inimigo, e procurar a seguir a Cristo Jesus. Deixar as coisas do mal, as coisas ruins e passar a viver uma vida verdadeira na presença do Senhor. Mesmo que inocentemente agora servindo a Cristo pela renovação de mente, é outra coisa interessante que nós vemos aqui, Quando nós éramos do mundo, tinha um pensamento, pensava os pensamentos errôneos, as coisas erradas. Tem que haver uma renovação na mente. Renovar a nossa mente, para que possamos receber coisas novas e praticar coisas novas.
Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos ver? Romanos 2. Romanos 12, versículo 2. Palavra do Senhor aqui, né? Meditando na palavra do Senhor. E você pode praticar também a palavra de Deus. Ou seja, sermos uma mente nova sobre as nossas vidas. 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita bondade de Deus. Ou seja, a própria palavra nos pede, né, que nós viemos receber uma renovação em nossa mente. Essa renovação é como? Né? Vou falar aqui. Muitas vezes nós estamos lá no mundo, nós cantamos as músicas do mundo. Nós estamos no mundo, falamos palavras do mundo, né? Mas isso já na nossa mente, e quando você aceita Cristo, quando você vem para Cristo, é uma nova vida, né? É um novo viver, onde você vai ter que renovar a sua mente, renovar o seu falar, renovar o seu caminhar. Há um renovo totalmente em volta das nossas vidas. O que eu praticava, né, antigamente, eu não pratico agora. Mas tem que haver um renovo, sim, renovo em nossas mentes. Eu estava até esses dias conversando, né, sobre esse assunto. Tem pessoas que não conseguem algumas coisas largar do mundo, né? Ela consegue largar algumas coisas e outras não. E aí é uma dificuldade de largar algumas coisas. Alguns vícios, né, que acabam acontecendo nas nossas vidas, mas precisa ter um renovo, aonde a própria palavra fala em Romanos 12, versículo 2, né, que fala: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né, sobre as nossas vidas. Enquanto o fariseu se justificava, o publicano se rendia ao Senhor dizendo, buscando misericórdia, onde nós lemos lá em Lucas capítulo 18, versículo 3. Né? O publicano chegava diante de Deus, afastado, né? Lá no seu cantinho, e orando, até mesmo baixinho lá, e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma, porque eu sou um pecador. E não como o outro lá que batia no peito. Não sou como esse ladrão, não sou como, né, não sou corrupto, não sou isso, não sou aquilo. Sou dizimista, sou ofertante da sua casa e tal. Ele orava desse jeito. Não. A primeira coisa que nós temos que chegarmos diante de Deus é reconhecer que somos falhos e pecadores. Este homem aqui, este publicano, começou a ter um renovo em sua alma, em sua mente, em sua vida, porque ele chega diante de Deus e reconhece que é um pecador. O arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça de Deus, movida pela fé no ouvir a palavra de Deus. Ou seja, isso vem sobre a sua vida. Então, nós vamos aqui ver que é algo importante sobre nós. Thay, Deus abençoe sua vida, tá? Então, nós vemos aqui que é uma possibilidade, né, que vem pela graça de Deus, movida pela fé, no ouvir a palavra de Deus. Se você dá o ouvido à palavra de Deus, irmã Lourdes, Deus abençoe.
Deus derrame aí das bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Ou seja, se dermos ouvido à palavra de Deus, Deus vai estar ouvindo. E ainda mais, né? Nos colocando na presença do Senhor com humildade. No capítulo 10, versículo 17, a palavra diz assim: consequentemente, a fé vem por ser ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Arrependei-vos, arrepender da sua glória, arrepender dos seus pecados, arrepender das suas falhas, arrepender até mesmo de muitas coisas que ficaram para trás, né? A gente muitas vezes tem o costume de se pedir perdão pelas coisas que aconteceram agora, mas tem muitas coisas que ficaram para trás que você tem que chegar diante de Deus e confessar. Confessar, Senhor, eu sou pecador, cometi erros, cometi pecados que estão lá atrás e eu preciso confessar os meus erros, os meus pecados diante da tua presença, para que o inimigo não venha me acusar, né? Ou seja, temos que chegarmos diante de Deus. E o interessante é que o arrependimento é uma decisão livre, né? Eu não posso tomar uma decisão por outra pessoa. Eu não posso tomar uma decisão pela minha esposa, pelos meus filhos. Essa decisão de arrependimento tem que vir dele, tem que vir dela, tem que vir da própria pessoa, né? E essa decisão vem da parte, vem pela possibilidade da graça de Deus, né? E também movida pela fé e através da palavra de Deus, onde nós vimos aqui. Consequentemente, a fé vem por ser ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ou seja, essa palavra que vem sobre as nossas vidas. No versículo 16, ele diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram a boa nova, pois Israel diz: Senhor, quem creu em nossas mensagens, né? Ou seja, aquele que consequentemente teve fé, ouviu a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, aquele que ouviu, né, deu atenção, né, tomou uma decisão pessoal de ouvir a palavra, tomou uma decisão de se arrepender dos seus erros e dos seus pecados, tem aí a possibilidade de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Segundo ponto, desejo da graça de Deus, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, Hebreus 4, versículo 15. Vamos ver? Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Ou seja, a palavra do Senhor hoje sobre as nossas vidas. Fazer um sacrifício, né? Pela graça de Deus. Olha só. O autor nos ensina a chegar com confiança. Jefferson, Deus abençoe Jefferson. O autor nos ensina a chegarmos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, que chega-se a Deus arrependido, receba da sua graça infinita. Ou seja, chegarmos diante de Deus, né? Chegarmos diante do trono do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina bem clara. Vamos ver? Em Lucas 18, 14, nós vimos lá onde Deus reconhece, né, a oração daquele publicano, né, e olha para a oração daquele fariseu.
E aí, lá no versículo 14, ele fala assim: hoje mesmo esse homem ganhou, né, a graça de Deus. Vamos lá ver de novo, vamos voltar lá em Lucas, para não ficar só nas minhas palavras, né? 18, 14. Que ele diz assim, ó: lhe digo que este homem, e não o outro quem? Aquele que orava lá em voz alta, né, dizendo que era dizimista, que era isso, que era ofertante, que não era como corrupto ou ladrão, né, mas jejuava 2 vezes por semana, como ele diz aqui no versículo 12, jejuava 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, né? Aí Jesus vira aqui e fala assim sobre aquele publicano que estava ali orando, né? E reconhecendo que era pecador. Aí ele diz aqui: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A palavra do Senhor. Irmã Sandra, missionária Sandra, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Fica aí, a palavra está uma palavra abençoada para as nossas vidas. Ou seja, as pessoas muitas vezes gostam, né, de se exaltar, as pessoas se colocam de colocar numa posição, né, porque eu sou orador, porque eu oro, eu curo, eu faço isso, faço aquilo. Olha as suas orações, cuidado com as suas orações, cuidado para você não ser um fariseu. Cuidado que no momento que você for orar, você não coloque coisas na sua boca e exalte a si mesmo. Porque a palavra fala que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Porque o que você fez, deixa para você e a glória de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, né? Esse fariseu se colocava numa posição e orou alto ali, né, em alta voz, dizendo tudo ali, né? Eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, não sou adúltero, né? Nem mesmo assim como este publicano. Aí ele ainda diz mais: jejum 2 vezes por semana, né? Eu entrego meu dízimo, faço isso, faço aquilo. Não, pelo amor de Deus, deixa essa oração de lado. Isso coloca na presença de Deus, como eu falei. Reconheça que você errou, que você falhou diante da presença do Senhor. E assim eu te digo, meu irmão, que Deus, ele quer ouvir isso. É você se humilhar. Tudo que Deus dá para nós fazermos não é para exaltarmos, mas sim para exaltar a Cristo Jesus. Nós não temos que bater no peito e falar: eu sou o maior dizimista, eu sou o maior ofertante, eu contribuo para isso, contribuo para aquilo, em alta voz. Não, não precisa isso, né? O que Deus quer ver é que você, diante dele, você possa reconhecer uma hora que você falhar, que você pecar e chegar para ele e falar: Senhor, eu sou pecador, não sou digno nem de estar aqui na frente. Senhor, eu sou digno, eu sou pecador, não sou digno nem de estar pegando nesse instrumento hoje. Ele vai se agradar, porque você vai estar chegando diante dele falando assim: ó, Senhor, hoje eu não estou digno de subir ao altar. É pecado? Não. Não é pecado. Não, muito pelo contrário. Deus vai se agradar de você porque você está reconhecendo que você é falho, que você é um pecador, está pecando e está reconhecendo que você é falho. Amém? Podemos alcançar esse favor imerecido de Deus através das Escrituras. Vamos ver? João 15, versículo 1. João 15, versículo 1. Olha o que a palavra diz. Eu sou o verdadeiro, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Amém? Eu sou a videira e o agricultor. No versículo seguinte, ele diz assim: todo ramo estando em mim, não dando fruto, não dá fruto, ele é cortado, e todo aquele dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Ou seja, diante da presença do Senhor,
né? Ele é a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todos os ramos que estão em mim não dá fruto, ele é cortado. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda mais. Ou seja, a palavra do Senhor é interessante, né? Nós vivemos numa época que ultimamente nós temos até mesmo dificuldade. Vou entrar aqui dentro do versículo, né? Nós somos algo que o Senhor nos criou para que nós viéssemos dar fruto. Aí nós paramos e perguntamos: será que nós estamos dando fruto nesses últimos tempos? Qual é o fruto que nós estamos dando? O que nós temos dado de gratidão ao Senhor? Né? E aí eu gosto muito de falar isso. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou para ficarmos parados, né? O Senhor nos chamou para levarmos a palavra de Deus e ganharmos almas para Cristo Jesus. E nós muitas vezes ficamos numa disputa tão grande, né? De querermos nos colocarmos numa posição que nós somos mais do que o fulano, mais do que o ciclano. Não, Deus não quer isso das nossas vidas. Deus quer que nós venhamos sermos uma árvore que dê fruto e Ele possa estar nos podando para que nós possamos dar mais fruto para Ele, né? E aí, aonde entra aqui a palavra do Senhor sobre isso, né? E nós vemos que a palavra de Deus ela é bem clara. E ouvindo proclamar a proclamação do Evangelho, Lucas 24, 47, orando, né? Jejuando e adorando ao Senhor. Salmo 51, 10, 11 e 15. Se eu for entrar em todos os versículos aqui, nós vamos ver algo interessante. Se nós formos puxarmos aqui a palavra do Senhor, ele fala aqui, né, que em Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. A palavra do Senhor, ela nos chama para estarmos fazendo a vontade dele. Olha aí. 24, 47. Olha a palavra do Senhor falando conosco. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, tem que começar por nós, né? Começar em nossa Jerusalém, depois os confins da terra. Se em nossa Jerusalém não está tendo arrependimento, né? Se não está sendo reconhecido, se você não tem capacidade de reconhecer que você é falho, pecador, como que você vai sair para os outros cantos do mundo se você não reconhece que você também é um pecador? Versículo 48 diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Versículo 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ou seja, quando Deus ele nos coloca numa posição de, quando nós somos falhos, quando nós somos pecadores, de reconhecer as nossas falhas e os nossos pecados, é interessante, né? Hoje eu estava vendo um testemunho que foi feita uma pergunta para um cantor e ele cantou gospel, louva o Senhor e tal, e fizeram uma pergunta para ele. Você canta só nas igrejas e tal, mas fizeram um convite para você cantar em tal lugar, assim, você vai? Ele virou e falou assim, vou. Eu falei, achei interessante na hora que ele falou, eu vou. Mas aí, não foi só ele falar, eu vou. O interessante, ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, ele estava no meio de todos.
Aonde ele ia, as pessoas estavam ali, ou ele estava lá no meio dos publicanos, estava lá no meio dos fariseus, ele estava lá. Mas ele tinha a convicção que ele servia ao Pai. Ele tinha a convicção, olha, irmão, isso para acontecer, você tem que ter uma convicção certeza. A quem você serve, a quem você está servindo. Aí eu sempre falo isso. Eu recebi convite uma vez para ir ministrar num lugar espírita, né? Um centro espírita. E aí, assim, a pessoa pegou meu número e tal, perguntou se eu iria. Eu falei, vou sim, o maior prazer, eu vou sim. Eu tenho certeza, né, que eu vou estar lá junto com você. Esperei a ligação e tudo para poder estar vindo, mas na realidade não chegou a acontecer. Mas se vier me convidar, qual é o problema? Eu tenho a convicção no que eu sirvo, no meu Deus, né, que eu sirvo. Eu tenho o meu propósito, eu tenho os meus princípios, né, que é baseado na palavra do Senhor. E ele falando sobre isso, né? Se eu não puder ir, qual o testemunho que eu vou estar dando? Né? Então, eu tenho essa convicção. Se um dia chegar como me convidar, se você quiser me convidar, eu estarei aí ministrando a palavra do Senhor. Porque eu tenho a minha convicção, eu tenho a certeza da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala sobre salvação, né? Sobre a vinda de Cristo, fala sobre pecado, e nós temos que falarmos, nós temos que pregar o que está escrito aqui. E eu não vou mudar por nada disso. Né? Vai chegar dias terríveis na vida do cristão, e ele vai ter que ter a certeza e a convicção de servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para o terceiro ponto? Pode fazer a sua pergunta, pode estar aqui comigo, amém? Eu dou uma pausa aqui, a gente pode conversar, você pode participar aqui ao vivo comigo, você pode entrar aí, aperta a telinha aí do seu celular aí, da sua câmera, e você participa aqui comigo, amém? E eu vou aqui continuando aqui, você pode aí deixar sua pergunta, pode participar comigo. Terceiro ponto, aonde nós vamos chegar aqui ao nosso final e a nossa conclusão, e eu tenho certeza que é uma bênção para mim e para você. Amém? Uma convicção, uma confiança, na verdade, né? Uma confiança em Cristo Jesus, o que eu acabei de falar aqui para você. Uma confiança em Cristo Jesus. O publicano, ao dirigir-se a Deus, pedindo misericórdia, revelou uma grande confiança em sua misericórdia. Olha só, uma grande confiança em sua misericórdia. Hebreus 4, versículo 16. Vamos lá em Hebreus? Hebreus 4, versículo 16. Eu gosto de estar aqui na palavra, irmão. 16. Diz assim. Olha o que diz. Assim aproximamo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha aí, a palavra do Senhor. Amém? Quando nós temos essa confiança, como nós vimos aqui que o publicano, ao se humilhar, se prostrar, né, ali diante de Deus e declarar, confessar, né, seu pecado diante de Deus, ele traz uma confiança do que ele fala, né, de uma convicção de estar em Cristo Jesus. Eu acho interessante que muitas pessoas ainda têm dúvida da sua salvação. Né? Jamais podemos ter dúvida. Se nós andamos no caminho, se nós obedecemos a palavra, se nós nos humilhamos na presença de Deus, né? Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós temos que termos uma confiança, uma convicção, né, da nossa salvação. Ou seja, de nos colocarmos na presença de Deus. De chegarmos e falarmos, Senhor, eu confio em Ti. Eu acredito em Ti. A minha alma
o meu espírito, o meu ser está confiando, né, verdadeiramente na tua palavra. O interessante é que fala, o publicano, ao dirigir-se a Deus pedindo misericórdia, revelou uma grande confiança em sua misericórdia, né? Aonde nós lemos ali Hebreus capítulo 4, versículo 16. Isso nos ensina que a base da nossa confiança deve estar no sangue de Cristo, que foi suficiente bastante para nos remir e salvar da maldição do pecado. Amém? Então nós vemos aqui que nós temos que termos essa confiança, gerarmos essa confiança dentro de nós e termos a certeza. O interessante é que você pode ver que ao confessar, né, o Senhor ele se agrada tanto, né, que lá no versículo 14 de Lucas, aonde ele chega ali diante e olha, né, as duas orações, um do fariseu e outro do publicano, ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilhe será exaltado. Então, o nosso Deus, ele olha essa humildade de nos chegarmos e nos prostrarmos diante dele e termos essa confiança de chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falei, sei que não sou digno, né, de estar na tua presença, mas pela misericórdia do Senhor, né, nós vimos aqui que a palavra nos mostra. Isso nos ensina que a base da nossa confiança deve estar no sangue de Cristo, que foi suficiente, bastante para nos remir e salvar da maldição do pecado, pela justiça eterna. Hebreus 11, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 11 e 12. Assim daquele homem seja sem vitalidade, originaram-se descendente da tão numerosa como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da prata e do mar. Amém? Ou seja, a palavra do Senhor, ela é bem clara sobre as nossas vidas. Ou seja, se nos achegarmos diante do Senhor, a palavra de Deus, né? Vamos aqui abrir 9 e 10. Li aqui errado, tá bom? 9 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos encontrar aqui a palavra certa, né? O versículo certo, para que não haja confusão. Diz assim a palavra de Deus. Aguenta aí, irmão. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele entrou o maior, o mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Amém? Ou seja, a palavra de Deus abençoando as nossas vidas. Vamos lá. Através da justificação do publicano, Jesus nos mostra que hoje temos acesso ao Pai e revela-nos que o caminho foi aberto, dando-nos o direito de atravessarmos pela fé no sangue da nova aliança. Amém? Ou seja, vou ler de novo. Através da justificação do publicano, Jesus nos mostra que hoje temos acesso ao Pai e revela-nos que o caminho foi aberto, dando-nos direito, através da fé, no sangue da nova aliança. Ou seja, o Senhor Jesus nos mostrando aí, né, que através do sangue dele e através da nossa fé, nós alcançamos uma nova aliança. Hebreus 14, 9, 14, que diz assim:
Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Ou seja, como nós vimos lá, para que sirvamos a Deus, ao Deus vivo. Como nós vimos lá no início, que nós falamos que a nossa mente ela tem que ser mudada, a nossa mente tem que ser renovada, assim também é os nossos dias de hoje, né? A nossa mente tem que estar sempre se renovando. Se renovando para o quê? Para o novo, né? Para o novo que Deus tem para as nossas vidas. E há tanta coisa nova aí, Deus trazendo para as nossas vidas, para que nós possamos nos achegarmos e estarmos na presença do Senhor, né? E a cada tempo, a cada século, né? Eu creio que nós estamos chegando em um ponto onde o Senhor está voltando, Jesus está voltando, e nós temos que estarmos com a nossa mente aberta, o nosso ouvido, o nosso espírito, a nossa alma aberta para receber a Cristo Jesus. Ou seja, temos que confiarmos em Cristo Jesus. Temos que ter a convicção da nossa salvação. Temos que tomarmos algumas decisões pessoais, né? Temos que desejarmos essa graça a cada dia na nossa vida, para que nós possamos alcançarmos essa salvação e o reino dos céus. E para alcançarmos, nós temos que arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados. Ou seja, para terminar, é Deus quem concede a graça aos que querem ser libertos pelo pecado. Romanos 6, 20 e 22. Para que tanto o querer como o efetuar sejam operados segundo a vontade de Deus. Outra coisa importante, sermos direcionados, sermos guiados pela vontade de Deus. Filipenses 2:13. O Salmo 102, versículo 17, diz assim, nos ensina que Deus atende à oração do necessitado, para que o seu nome seja anunciado entre os povos, como fez o fariseu. A graça de Deus pode ser resistida, Hebreus 14, pode ser recebida em vão, pode ser apagada, pode ser anulada, pode ser abandonada pelos insensatos que julgam perfeitos em boas obras. Gálatas 5, 4. Portanto, aconselhamos a todos que constantemente vivam dependente da graça de Deus, sem desviar dela. Amém? Ou seja, não seja um fariseu. Não se coloque numa posição que você é melhor do que o seu irmão, ou melhor do que seu funcionário, né? Muitas vezes você tem lá o seu funcionário e muitas vezes você quer humilhar, né? Quer pisar nele. Eu falo isso aqui em todos os sentidos, até mesmo na igreja, irmão. Até mesmo na igreja, né? Do porteiro, né? Do auxiliar ao maior, todos nós somos iguais. Não é porque eu estou lá em cima, no altar, que eu sou maior do que o auxiliar, do que o porteiro. Não. Nós todos somos iguais. Claro, tem as suas, né, suas graduações, sim, devemos respeitar? Devemos, mas não humilhar ninguém, não exaltar, não se colocar na posição de ser maior do que alguém. Uma hora você pode falhar, uma hora você pode errar, né? Mas o perdoar é de Deus. Então nós temos que olharmos diante da presença do Senhor. E eu peço aqui, agradeço a todos os irmãos, a irmã Sandra, o Jefferson,
A irmã Lourdes, lá de Jataí, né? Está aí participando conosco, participou conosco. Tem mais gente aqui. A irmã Lourdes, a Thay participou aqui. A Jaque, né? Acho que é Jaque. Deus abençoe. Não, é João. É João, né? Deus abençoe aí. E assim sucessivamente, muitos irmãos aqui. O Leres, lá de Jataí. Deus abençoe, Leres, meu irmão em Cristo Jesus. Deus abençoe. E aí eu vou pedir a você que, se você gostou dessa mensagem, compartilhe aí aos seus amigos, compartilhe aí com seus irmãos. Que essa mensagem venha ser como flecha no coração das pessoas que vão ouvir. Amém? Nós temos aí a nossa página no Facebook. Esses dias eu estou entrando aqui no Instagram, né? A minha filha pediu para a gente estar entrando aqui, mas eu gosto muito lá do Facebook, onde a nossa página já vem aí há 7 anos, né? De Facebook, Cantinho do Sofá, Pastor PR Soares, PR Sandra, e também Cantinho do Sofá no Facebook, né? As nossas mensagens estão sendo postadas também no YouTube. Se inscreva lá, deixe o seu positivo, aperte o sininho lá também, amém? Nos ajude a entrar mais aí no Facebook, a conquistar mais pessoas para estarmos levando a palavra do Senhor. Como a palavra do Senhor fala, né? Nós temos que arrependermos para que a graça venha sobre as nossas vidas. Para que nós possamos receber a graça, nós temos que arrependermos. Se está errado, se arrependa, se humilhe diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou errado, eu preciso me consertar, eu preciso entrar na linha, entrar verdadeiramente na tua palavra e ser conforme a tua vontade. E eu creio que Deus vai fazer isso. Vamos orar, eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe poderosamente a cada um que participou aqui conosco e você que vai participar, que vai assistir depois, que Deus esteja abençoando sua casa, sua família, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja entrando na sua vida e que as bênçãos do Senhor venham sobre cada um, em todos os sentidos. Se você precisa de uma porta aberta, se você precisa de um milagre de cura, se você precisa de um milagre de restauração na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, eu creio, eu profetizo sobre a sua vida que esse milagre vai acontecer. E eu tenho certeza que Deus já está trabalhando no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada irmão que participou aqui, Senhor Deus, aqueles que vão ouvir, o Senhor possa estar derramando da tua graça, do teu poder e do teu Espírito Santo. Peço a ti, Senhor meu Deus, envia um milagre, a provisão, Senhor meu Deus, para aqueles que estão necessitados, que necessitam, ó Pai, de um milagre, de uma porta aberta, de uma cura, de uma restauração. Eu peço a ti, Senhor meu Deus, visita os lares, visita os hospitais, visita as cadeias, levando salvação, cura, restauração sobre os hospitais, os leitos dos hospitais, ó Pai. Que os seus anjos estejam ali, ó Pai, com as suas mãos estendidas, enviando o milagre da cura, da restauração, da ressurreição, ó Pai. Eu te peço, Senhor meu Deus, e sobre nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Senhor, que tudo venha a ser feito conforme a tua vontade e o teu querer. Que nenhuma decisão, Senhor, venha a ser tomada pelas nossas próprias vontades, mas sim pela tua vontade. E eu te peço nesta noite que a tua graça, o teu poder e o teu Espírito Santo seja derramado na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sexta-feira nós estaremos aqui de novo entrando na palavra do Senhor, trazendo uma bênção para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde e Deus proteja a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.